Amigos, nessa palestra de hoje vamos estudar a respeito dos nomes do objeto que estudamos. O canal acredita, eu acredito, que uma estrela marrom possa entrar no sistema solar de tempos em tempos. Só que essa estrela ela possui diversos nomes. E isso se deve às culturas no passado, porque os antigos presenciaram uma inversão de polos, presenciaram sim um grande cataclismo provocado por eventos astronômicos. E diversos profetas bíblicos, Nostradamus, Ramatiz, já nos advertiram a respeito desse objeto que a ciência, a NASA, encoberta. Um objeto em questão que, de acordo com a astrofísica, é possível. É possível, sim, uma estrela fracassada orbitar aí um Sol como o nosso. Isso é o que mais tem no universo. Só que os astrofísicos negam essa possibilidade. Lembrando que o telescópio IRAS já conseguiu tirar fotos de objeto misterioso a 80 bilhões de quilômetros do sistema solar. Eu de vez em quando falo disso, como por exemplo o próprio Vaticano possui telescópios muito antes do Brasil ser descoberto. É isso mesmo. Já no ano de 1500 o Vaticano já tinha telescópio. Não é? Pois bem, isso o governo, a escola, não vai falar para vocês. A escola não vai ensinar esse tipo de coisa para vocês. Eu sei porque eu sou pesquisador, pesquiso, tá? E sim, como um astrônomo, eu associei o objeto em questão como uma anã marrom. O objeto é uma anã marrom que entra de tempos em tempos no sistema solar e causa distúrbios. Por isso que o profeta Isaías disse que a Terra ia balançar como um bêbado. Um objeto com muita massa, com muita força gravitacional, iria fazer com que o planeta Terra ficasse girando de uma forma, oscilando, tirando o planeta do eixo de 23 graus. O que pode provocar isso? Ou um comportamento do nosso Sol, tá? Ou, por exemplo, talvez uma força muito estupenda, muito grande, um buraco negro, ou até mesmo uma anã marrom. Por sistema de eliminação, eu acredito que seja, sim, uma anã marrom. Então, meus amigos, eu quero dizer que existem diversos nomes para esse objeto. Isso depende muito da região, tá? Mas todos esses nomes fazem referência a um único objeto, uma anã marrom. O que é uma anã marrom? A anã marrom é um objeto que possui, que é entre 10 a 15% maior do que Júpiter, tá? 10 a 15% maior do que o Júpiter, mas possui uma massa gigantesca. Uma massa muito poderosa. Uma anã marrom ela tem uma força gravitacional e eletromagnética muito grande. Não parece não, mas uma anã marrom, as anãs marrons, o que mais existem por aí são anãs marrons. Existem mais estrelas fracassadas, ou seja, estrelas anã castanhas, ou anã marrom, ou fracassada, possui esse mesmo nome, no espaço do que estrelas normais. Então vocês estão vendo que o assunto é muito complexo. Para isso eu tenho que dar uma palestra só de astrofísica e ensinando para vocês os tipos de estrela, como que as estrelas elas nascem, mas enfim, tá? Hoje vamos falar somente dos nomes. Então temos, aqui no Brasil, geralmente chamamos, não é? Essa anã marrom de Nibiru, erroneamente. Pegou! Já era. Agora é Nibiru. Já era, não tira nada da cabeça do povo. Mas é uma forma errada, pessoal, errônea. Eu vou explicar para vocês porque é errado chamar essa anã marrom de Nibiru. Eu confesso que eu acho bonito chamar essa anã marrom de Nibiru. Eu confesso que é um nome mais bonito. Pelo menos eu gosto muito desse nome. Só, meus amigos, que Nibiru é o seguinte. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é Zecharia Sitchin. Sitchin é um estudioso das tábulas dos Sumérios. E ele entendeu que há muitos anos atrás uma civilização avançada visitou os Sumérios e interagiram, os chamados Anunnakis interagiram com os Sumérios, e daí eles vieram em alguma coisa, provavelmente uma nave, tá? Uma nave, vamos dizer assim, interagiram com os Sumérios. Só que aqui no Brasil, erroneamente,
chamamos esse astro que entra de tempos em tempos dentro do sistema solar de Nibiru. De Nibiru. Nibiru significa aquele que cruza. É uma coisa diferente, mas aqui no Brasil pegou. Você pode ver, os chilenos, os americanos, peruanos, argentinos, ninguém fala Nibiru. Os americanos chamam de Planeta X e o próprio Ferrada chamava de Hercólobos. Tá? Mas nós brasileiros chamamos de Nibiru. Mas é um termo errado, porque Nibiru, tá? Na verdade, é um estudo de Sitchin, é algo que está escrito lá no texto dos Sumérios. Tá? Então, não é um nome adequado para o objeto que estudamos, que é a Sanamahon. Então, por isso que, se a gente for falar com qualquer pessoa, até mesmo com astrofísico, com astrônomo, perguntar assim, um exemplo, um astrônomo aí, olha, Nibiru existe? Ele vai até um esporro. Ele vai cair na gargalhada, ele vai zombar de você. Porque ele não vai saber que você está se referindo a uma anã marrom. Estão entendendo a colocação? Porque o astrônomo, ou até mesmo as pessoas vão entender que vocês estão falando de naves, Anunnakis e Sitchin. Entenderam a colocação? Pois bem, então por isso que eu falava muito Nibiru e tal, mas eu estou deixando esse termo de lado. Tá? Porque Nibiru pode ter sido uma nave ou alguma má interpretação. Não é o termo certo para o objeto que estudamos. Eu me baseio na astrofísica, na astronomia, tá? E eu acredito, deixa eu levantar minha touca aqui, eu acredito que o que entra no sistema solar é uma estrela fracassada que foi capturada pelo Sol. Tá? Deu para ser claro? Pois bem, então vamos para o próximo nome. Hercólogos. Hercólogos, meus amigos. Quem usou esse nome foi Platão. Platão ele estudava o fato de Atlântida ter sido dizimada. A Atlântida ela afundou. Aconteceu um evento a nível planetário que a Atlântida afundou. E esse nome Hercólogos ele é um nome grego. Então Platão que utilizou esse nome. Platão já sabia, não sei como. Platão já chamava esse objeto de Hercólogos. E daí aqui na América do Sul, os argentinos, os chilenos, os mexicanos chamam de Hercólogos. Tá? Bom, o terceiro nome é Planet X. Esse nome é usado, o adjetivo usado por americanos, pelos europeus. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Pelos americanos e pelos europeus, né? Lá na Europa. Os ingleses chamam de Planet X ou Planeta X. Lembrando que todos esses nomes fazem referência a um único astro, uma anã marrom. O Destruidor, pela Bíblia de Cobre. Eu já falei muito da Bíblia de Cobre. Ou seja, os celtas, os egípcios e os druidas chamavam esse astro de O Destruidor. Eles falaram que é um livro, né, de 3.600 anos de idade, foi escrito, né, 1.600 anos antes de Cristo. E o que sobrou dos Atlantes deram origem aos egípcios, tanto é que as pirâmides do Egito foram construídas pelos Atlantes. E os egípcios são os descendentes, o que sobrou aí de Atlântida. Tá? E os Atlantes viram o Destruidor, se depararam com o Destruidor, tá? A anã marrom. Eles viram, isso está no livro, na Bíblia de Cobre, eu li. Parecia uma estrela vermelha, bem pequenininha, e essa estrela foi aumentando de tamanho. Ela foi se aproximando e nisso começaram a acontecer eventos absurdos, horríveis, que rasgavam as entranhas da Terra, as montanhas se moviam de lugar,
aconteciam eventos que o homem infartava por causa do terror. Era um terror muito grande. Os mares saindo dos berços, caía uma poeira vermelha, os homens morriam respirando aquela poeira vermelha. Então foi algo terrível, caía fogo do céu, ou seja, uma chuva de meteoros. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? O dragão vermelho, não é? Vamos botar aqui a Bíblia cristã judaica. Vocês estão vendo como que é um assunto bem interessante, bem legal? Então, dependendo do livro, dependendo do profeta, dependendo da região, o nome muda, mas é referência ao mesmo astro. Tá? Tá ok até aí? Então, eu estou fazendo um resumão, pessoal, senão eu vou fazer um vídeo de meia hora. Então, eu estou fazendo um resumão, estou correndo aqui. Então, o dragão vermelho lançou uma terça parte das estrelas sobre a Terra. O que podemos entender? Força gravitacional da Ana Marrom. A Ana Marrom, ela cruzando no cinturão de asteroides, ela iria metralhar milhões de micrometeoritos, desde micrometeoritos a asteroides gigantes, para dentro do sistema solar interior. A Terra leva cacetada, muita cacetada. Então a Bíblia, o que o apóstolo João viu foi astrofísica, pombas. Só que ele chamava esse astro para João e para os Atlantes era um monstro, um ser, sendo que na verdade é um astro, um ser de característica biológica, um ser vivo. Tanto é que esse pessoal aqui, no caso os egípcios, os celtas e druidas, chamavam de o dragão também. E João chamava também de o dragão vermelho, porque o objeto é vermelho. Quando começar a ser iluminado pelo Sol, o objeto vai ficar vermelho. Planeta Chupão, Chico Xavier. Quem usava esse nome era Chico Xavier. O monstro, estrela da morte, Nostradamus, as quadras de Nostradamus. Então vocês estão vendo que só pessoas de peso, meus amigos. A Bíblia, temos a Bíblia, tá? Acima de tudo a Bíblia, fazendo referência a um astro. Temos relatos dos antigos, temos Nostradamus, temos Ramatiz, eu vou entrar em Ramatiz agora. Então, assunto, temos Chico Xavier, só pessoas de peso, alertando o mundo a respeito desse objeto. Tá? O monstro, ou seja, Nostradamus disse que o monstro será visto em pleno eclipse, e os astrônomos acharão que será Marte, Júpiter, Mercúrio, mas na verdade é o monstro. Vai aparecer um objeto com uma cauda assim curtinha, minúsculo. Mas depois vai ficar um objeto enorme no céu, gigante, gigante, e ninguém terá previsões em face da penúria. Ou seja, ninguém vai guardar alimentos, ninguém vai se preparar por causa do sistema Anon. Os cientistas da Anon vão guardar segredo. O pessoal da NASA vai ficar quieto. Ah, aquilo ali é Marte, esquenta a cabeça não. Sendo que, na verdade, vai ser o monstro. Nostradamus chamava de o monstro. Nostradamus também o chamava de estrela da morte. Porque Nostradamus sabia que esse objeto ele é uma estrela. Não sei como Nostradamus sabia disso. Não sei. Não sei. Mas Nostradamus já sabia. Nostradamus na época era um astrólogo. Na época, astrônomo era chamado de astrólogo. Nostradamus era um astrólogo. Nostradamus era tudo. O cara sabia de muita coisa. Então, meus amigos, de acordo com Nostradamus, a Lua ia se aproximar da Terra. O que está acontecendo hoje, as informações da NASA? Que até 2030, devido a uma órbita lunar, que as marés vão avançar mais. O que a NASA está falando? Não está fazendo sentido? Pois bem, agora vamos para o astro intruso de Ramatiz. Então, Ramatiz disse isso. Falava do astro intruso. É um objeto que entra no sistema solar a cada 12 mil anos e causa diversos eventos. E quando o objeto estivesse se aproximando, os efeitos seriam sentidos. Os terremotos iriam aumentar, os meteoros iriam aumentar, o ser humano ia ficar maluco,
Estamos vendo o ser humano pirando de vez. Eu tenho visto cada coisa absurda que não dá para entender. E vocês também estão vendo coisas surreais, absurdas. Por causa do excesso de magnetismo que o objeto tem. Ele ia afetar, ó, nosso cérebro. O astro intruso, ele é intruso. Ele não faz, vamos dizer assim, ele não faz parte do sistema solar, ele é intruso. Tá? Vulcões iriam acordar e os cientistas, os homens sábios da Terra, não iriam entender o motivo de tudo isso. Eles não iriam entender. Ia ficar todo mundo batendo cabeça, a não ser o pessoal da elite, né? Os cientistas da elite, eles sabem. Só que eles estão, ó, bem quietos. Tá? Agora, Nêmesis. Nêmesis não é a anã marrom, essa anã marrom que estudamos. Nêmesis é a estrela que traz esse objeto, a anã marrom. Essa anã marrom, já falei em diversos vídeos e lives, que essa anã marrom, como disse o Sr. Carlos Mons Ferrada, já encerrando o vídeo, porque eu tentei fazer um resumo para não ficar grande. Nêmesis seria uma estrela, é uma estrela e o nosso Sol. Nossa, vou pegar outra caneta. Não, vou com essa daqui mesmo. Não vou parar o vídeo não. Acho que estou dando para vocês verem. Nosso Sol. Daí, essa anã marrom, ela faz órbita, tem 2 sóis no nosso Sol e em Nêmesis. Nêmesis é a estrela que traz o objeto. Tá? Essa anã marrom, ela viaja como se fosse um cometa e ela adquiriu uma cauda. Por isso que ela parece um dragão, porque ela adquiriu uma cauda imensa. Imensa. É algo que os astrônomos não conhecem direito. Tá? Essa cauda é cheia de ferro. Tá? Não vou entrar em questão disso, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é. Essa questão foi mais para falar somente dos nomes. Eu vou encerrar por aqui, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam do joinha, compartilhem e até o próximo vídeo. Namastê, sigamos na missão.